A gente costuma dizer, né, no mundo das operações, que a expectativa da morte é pior do que a morte, né? Então, a luta, você fica muito tenso antes também da luta, como você fica antes de uma operação policial. Você sente muito medo, isso é normal. Aí você vai trabalhando aquilo, você vai fazendo o gerenciamento do seu risco e continua sentindo aquilo. Só que chega num momento que você entra no cage, que aí o medo já não está mais contigo, ele ficou. No momento da abordagem policial, ali não tem mais espaço para medo, porque aí sim ele vai te queimar. Aquele fogo do medo, ele exagerou, ele vai te queimar. Né? Então, o medo é um companheiro que você tem que levar a ele, trabalhar com ele o tempo todo, mas você tem que fazer um exercício constante de quantificar ele, de tornar ele real. Por isso que a gente fala calcular o risco, né? Você transforma o perigo em risco e calcula ele, realmente. Você dá números para ele. E a partir do momento que eu faço isso, eu consigo observar ele como ele é, fazer meu planejamento de ações mitigatórias, ter também meus critérios de abortamento, que em algumas situações o risco é grande demais, e aí eu tenho que parar, eu não posso continuar, não posso ficar dando murro em ponta de faca, ou não posso me expor a um risco absurdo. Então, em alguns momentos ele é bom, porque ele te acende aquele alerta e você simplesmente não faz aquilo, ou você faz de outra maneira. Então, é importante a pessoa ter medo, não sentir medo de sentir medo, sente o medo sem culpa também, porque ele vai tá presente na sua vida e ele te ajuda demais. Né? Você não precisa sentir peso nenhum, remorso nenhum em sentir medo. O que você não pode deixar é ele deixar de você fazer o que você tem que o que você precisa fazer. Né? Esse conhecimento sobre os sentimentos humanos, tu entende ele na prática? Porque eu fico imaginando como é que foi a tua primeira operação onde teve um risco calculado. Tu não tinha noção, tu não tinha essa clareza sobre o medo como tu tem agora, né? Não. Imagino que na primeira vez que tu te colocou em risco, o medo ele ainda estava meio descontrolado. Como é que foi essa primeira experiência? Totalmente descontrolado. A primeira experiência foi essa operação, né, que eu conto no próximo livro. E eu era novinho, tinha tomado posse naquele mesmo dia, tomei posse de manhã. À noite eu estava na caminhonete com outro policial indo para Ponta Porã fazer essa abordagem. E em algum momento, né, ele percebeu que ia acontecer a abordagem. Existia uma outra equipe que não estava conosco naquele momento, tentando contar de uma maneira bem rápida. Enfim, acabou que nós fizemos a abordagem do caminhão. E aí ele perguntou para mim, né, e eu ali tentando esconder o medo dele, desesperado, sentindo um frio na barriga muito grande, suando, a mão gelada, respirando ofegante, e eu tentando esconder aquilo de todo jeito dele, né? E eu achando um absurdo, assim. E eu pensando de todas as maneiras, o que eu podia fazer para sair daquele carro. Se eu pudesse, assim, se tivesse um botão ali que eu apertasse, eu desaparecia. A realidade é essa. É um medo quase que congelante, assim. Eu estava literalmente apavorado. E aí ele fez um antigão que assim, para mim foi libertador, né? Ele perguntou assim, e aí, novinho, tá com medo? Cara, a hora que ele perguntou aquilo, meu irmão, eu falei, bicho, eu vou entrar no porta-luva desse carro aqui, cara. E eu queria um lugar para eu sumir, porque eu falei, pô, eu vou mentir? E não é que eu tô com medo, é que eu tô cagado aqui de medo. Aí eu falei, tô. Decepcionado comigo mesmo, eu falei, tô com medo. Ele falou, tá, pô, que se você não tivesse, eu não te levava não, eu te deixava aqui. Aí eu, puta, cara, era isso. Quer dizer que eu tô com medo, vai assim com medo mesmo, e o medo é bom. E aquilo ali foi libertador para mim, entendeu? Que eu fui para operação, a partir dali ficou mais fácil lidar com o medo, que eu não tinha que esconder os sintomas do medo, pelo menos, né? E me ajudou demais. E para a vida tem um ensinamento do meu pai, né? Meu pai, ele tinha 8 cistos cercos na cabeça, né? E ele desenvolveu aquele mal do pânico quando era jovem, né? E tomou eletrochoque, essas coisas todas. Então ele ficou com um mal do pânico, ele tinha medo de pessoas, assim, quando ele tinha as crises dele, porque ele não queria ter convulsões perto de ninguém, né? E então ele, desde garoto, ele não gostava, ele não deixava que um irmão desse susto no outro, né? E toda vez que ele via que eu tinha medo, e eu sempre tive muito medo, né? Em toda a minha adolescência, eu lembro, eu nunca fui um cara destemido, assim, né? Quem me conhece profundamente sabe disso aí. E ele falava assim, ó, não deixa o medo te prender, porque o medo é uma prisão,
E é a pior prisão que existe, que ele te prende por dentro. E ele vivia nessa prisão. Então, assim, para mim foi muito forte o ensinamento do meu pai, né? Porque ele viveu dentro de uma prisão. E ele passou isso para mim desde pequenininho. Eu tinha isso comigo e eu coloquei isso aí em exercício nesse meu primeiro trabalho, né? Que basicamente esse colega falou a mesma coisa para mim, né? Uhum. Falou, você tem medo normal, mas continua. Né? Não tem o que você... E que bom que você tem medo. Basicamente ele falou isso. De uma maneira bem simples, né? Ele falou, que bom que você está com medo. Se você não tivesse, eu não te levava. Que você ia ser um irresponsável, né? Um temerário. Um cara descuidado, né? Provavelmente ia botar em risco tudo. E aí, quanto tempo se colocando nessas situações onde o medo está presente, que tu pensou que... Tu entendeu agora? Eu entendi para que o medo serve. Quantos anos se colocando nessas situações? Eu tô esse ano eu estou completando 20 anos de polícia. Eu ainda me pego em várias situações tendo dificuldade de controlar o medo. Então é algo assim que não fica pronto. Né? Uhum. Se eu achar que eu estou pronto e que eu não... Acho que eu não vou mais conseguir operar se eu não tivesse esse medo real aqui dentro, né? Quando eu falo isso, eu não estou falando, eu não estou exagerando. Eu vou para uma operação, a gente vai fazer uma abordagem, o coração bate mais, eu sinto todos os sintomas. Uhum. A diferença é que você, pela experiência que você tem, você faz um gerenciamento daquele medo e cumpre as suas missões. Então, dizer que eu lido bem com o medo, acho que é verdadeiro. Agora, o medo está presente do mesmo jeito. Ele não está amplificado como estava da primeira vez, né? Ele não está tão exacerbado, mas ele está igual. A barriga gela do mesmo jeito, o coração bate do mesmo jeito, a mão fica gelada igual, a respiração fica ofegante. É a mesma coisa. E nesse momento tu pensa conscientemente, isso aqui é só o medo e ele tá do meu lado. Tu pensa esse pensamento conscientemente para deixar ele no lugar onde ele tem que ficar. Isso aí. E eu começo a fazer eu chamo de marca-passo. Eu começo a fazer um marca-passo analisando todos os pontos do que eu vou fazer. Né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma abordagem, falar, eu fiz o treinamento de tiro, a minha arma tá limpa, fiz isso, a arma tá em tal lugar, primeiro eu vou fazer isso aqui, eu começo a fazer um marca-passo do que eu vou fazer, que aí entra na questão dos procedimentos, né? Eu começo a revisar os procedimentos e eu tenho segurança nos meus procedimentos, né? Uhum. Então o procedimento, metodologia, os protocolos, isso aí te ajuda demais, que é aquilo que eu falei mais ou menos quando você entra para lutar um MMA, né? Uhum. É o treinamento que você teve que vai te fazer lidar bem com aquele medo, né?